Na Paulista os faróis já vão abrir e 1 milhão de estrelas juntas pra invadir os jardins, onde a gente aquecendo a paixão. Muitos artistas cantaram a Avenida Paulista. Vou trazer alguns exemplos deles ao longo do nosso passeio. Essa é uma música da Leila Pinheiro, chamada Paulista. E assim como ela diz que se apaixonou na Avenida Paulista, vamos ver se a gente também constrói esse olhar de se apaixonar pela Avenida Paulista, pela cidade de São Paulo. A história da Avenida Paulista talvez já estivesse predestinada desde o primeiro nome que esse caminho tomou, né? E o nome desse caminho era Real Caminho Grande, né? Mas era uma grande picada, era uma trilhazinha só, na verdade, porque a cidade de São Paulo toda ainda estava concentrada no final do século XIX, ainda muito no centro da cidade, né? Se restringia ali o Triângulo Histórico, no máximo começava a subir para alguns bairros como Higienópolis e Campos Elíseos, que era o bairro que a elite conseguia sair do centro para morar nos primeiros bairros planejados de São Paulo. Higienópolis, um bairro que já tinha sistema de higienização, então tinha sistema de esgoto, encanamento, coisa que o centro, que tinha surgido de repente, de qualquer jeito, não tinha tão organizado. E o Campos Elíseos, que era a grande cópia de Paris, né? A Champs-Élysées em português virou Campos Elíseos. Mas os barões do café, que tinham muitas plantações de café no interior do estado, mas que moravam aqui, né? Já estavam vindo para a capital porque era aqui que o café era negociado, onde eles faziam todos os trâmites, eles já estavam vindo morar para cá. A cidade de São Paulo estava enriquecendo muito com a economia do café, e eles então começaram a procurar um outro lugar para se estabelecer. E aí encontraram esse caminho que tinha aqui nesse ponto alto que a gente está na cidade de São Paulo, chamado de Espigão, né? Como se fosse uma grande cadeia de uma montanha comprida, né? Bem no alto, que a gente está, mais ou menos 900 metros de altitude em relação ao mar. E aí um engenheiro uruguaio teve a ideia de construir essa avenida. O nome dele, inclusive, é o nome de uma das ruas que a gente vai cruzar aqui, Joaquim Eugênio de Lima, né? Uma das ruas que a gente tem aqui na Paulista, ele que criou, inventou a Avenida Paulista. E a ideia era que, de fato, os barões do café viessem morar aqui, as pessoas mais abastadas, construir as suas casas. E como agradecimento a ele, falaram, então vamos chamar essa avenida de Joaquim Eugênio de Lima. Ele falou, não, eu não fiz essa avenida para mim, eu fiz essa avenida para os paulistas. Ele era muito apaixonado pela cidade de São Paulo e falou, vamos chamar de Avenida Paulista. Houveram vários movimentos para tentar mudar o nome da avenida, mas a população sempre foi contra e acabou mantendo então o nome de Avenida Paulista, desde sempre. Tem uma data, inclusive, de inauguração da avenida, o que é muito difícil a gente ter com ruas, né? Porque rua geralmente surge, as pessoas se instalam, de repente dá um nome e a rua simplesmente existe. A Paulista não. 8 de dezembro de 1891 tem uma inauguração da Avenida Paulista, né? Então ano passado, no dia 8 de dezembro, ela faz a conta? Isso mesmo, 130 anos a Avenida Paulista tem, né? Esse ano, no final do ano, faz 131 anos, tem uma data de aniversário, né? E aí então, muitas casas e até alguns empreendimentos, como a gente vai ver, começaram a vir para a Avenida Paulista. Então a primeira função da Avenida Paulista é residencial para os barões do café. Inicialmente ela tinha 3 faixas, 3 pistas. Uma para os bondes, que transitavam os bondes puxados a tração animal. Uma para as carroças, né, carruagens, porque naquela época ainda não era tão acessível o automóvel, ele veio uns anos depois. Os bondes puxados a tração animal, porque o bonde elétrico também vem depois ainda. Inclusive para sair do centro e chegar aqui, subia-se pela Rua da Consolação, que era muito íngreme, também com bonde de tração animal. E uma terceira faixa destinada aos pedestres. Ela era dividida em 3 faixas. Tinha 28 metros de largura e 2.800 metros, 2,8 km, né, de comprimento. Com o tempo, depois, claro, ela foi se alargando um pouco mais, mas o comprimento se manteve. Então ela começa aqui na Praça Oswaldo Cruz e vai até lá no final, e aí muita gente faz aquela piadinha horrível, nefasta, de que a Avenida Paulista é igual ao casamento. Começa no Paraíso, acaba na Consolação, que é uma grande mentira, porque a Avenida Paulista não acaba na Consolação. Talvez o casamento sim, mas a Avenida Paulista não. Ela termina depois da Consolação. Ela termina na esquina com a Avenida Angélica, numa praça que chama-se Marechal Cordeiro de Farias.
que muita gente conhece mais como Praça dos Arcos, porque tem uma instalação com vários arcos ali nessa praça. Então ela começa no Paraíso e termina na Angélica, que vem de anjos, que estão no Paraíso. Então tá muito mais sentido do que a Consolação, não é? Falamos que a gente está num espigão, né? Então aqui a gente está num ponto bem alto da cidade de São Paulo. E esse ponto que a gente está, essa grande montanha, ela divide aqui em duas partes a cidade de São Paulo. Quando a gente passar pela Avenida Brigadeiro, a gente vai poder ver que à direita a avenida desce e à esquerda a avenida desce também. Então ela desce para os dois lados. E geograficamente, isso faz com que esse espaço que a gente está seja um divisor de duas bacias hidrográficas. São Paulo tem muitos rios. A gente estima aí, a gente faz uma média, que como se a cada 200 metros tivesse um rio em São Paulo, um pequeno córrego. Está tudo canalizado, botamos tudo dentro de cano, mas os rios existem. Todos os rios que nascem deste lado, que a gente vai chamar de lado Jardins ou lado Bairro, eles alimentam o rio Pinheiros. Todos os rios que nascem daquele lado, eles alimentam o rio Tietê. Então, como a gente está nessa montanha, os rios eles vão descer. Para lá eles vão desaguar no Tietê, para cá eles vão desaguar no rio Pinheiros. É assim que a gente vai ter a formação desses dois grandes rios aqui em São Paulo, né? Eles não são só eles que existem, eles não vêm do nada. Eles são alimentados por outros pequenos riachos também, certo? Então, muito bem, a Avenida Paulista se constitui, as pessoas começam a vir para cá. E os casarões que tinham nessa avenida hoje sobraram muito poucos. E um deles que a gente vai ter é a Casa das Rosas, que é um que existe até hoje. Eu vou virar para cá para vocês poderem olhar. Então esse é um dos primeiros edifícios que a gente vai ter na Paulista. Lembra? Ela já tinha sido inaugurada em 1891, ele veio um pouco depois, já tinham outros antes. O Ramos de Azevedo, que era um grande arquiteto na época, ele é para São Paulo que a gente pode dizer que Oscar Niemeyer era para Brasília. Então ele fez a Casa das Rosas, fez o Mercado Municipal, fez o Teatro Municipal, fez a Pinacoteca, fez muitos prédios aqui em São Paulo. Mas esse aqui ele não fez para a cidade, ele fez para a filha dele, né? Eu no máximo ganhei uma camiseta do meu pai, ele fez uma casa para a filha, né? A filha dele gostava muito de rosas, então ele chamou de Casa das Rosas, que ele fez um jardim imenso, cheio de flores para ela, filha chamada Lúcia, e ele inaugura essa casa em 1935, né? Claro, depois que ela casou, não vai morar solteira, né? Então ela casou e ela podia morar aqui com o marido dela numa casa, naquela época a sociedade era muito mais machista do que ela é hoje. A casa tem 30 cômodos, entre quartos, salas, cozinhas, banheiros e por aí vai. São 30 cômodos e quase toda construída com materiais importados. O Brasil não fabricava muita coisa na época. Eventualmente algumas pedras e algumas ferragens do interior de São Paulo. O Ramos de Azevedo, ele chegou a lecionar no Liceu de Artes e Ofícios, então ele tinha muitos alunos que faziam também ornamentos de portas, lustres, então algumas coisas podem ter vindo inclusive do liceu, mas a maioria vem tudo de fora, né? Os mármores, lustres, escadas e por aí vai. E aí em 1935 então ele inaugura a Casa das Rosas para a filha dele, e todo esse terreno aqui então pertencente à Casa das Rosas. Os herdeiros da família Ramos de Azevedo moraram aqui até a década de 80, até pouco tempo atrás, cerca de 30, 40 anos atrás, né, moraram aqui. Em 1985, a casa é tombada como patrimônio, e é considerado um dos processos mais rápidos de tombamento, porque desde a década de 50, a Avenida Paulista começa a sofrer uma modificação de derrubarem as casas para construir os prédios. E como essa era uma casa muito importante, historicamente, arquitetonicamente, eles tinham muita urgência em fazer a preservação para que não derrubassem, como derrubaram a casa da família Matarazzo, que foi da noite para o dia, estava em processo de tombamento e a família não queria que tombasse, na calada da noite eles demoliram a casa. É onde hoje fica o Shopping São Paulo, Shopping Cidade de São Paulo, né? Foi um escândalo, no meio da noite, destruir um prédio que era um casarão gigantesco. Então a Casa das Rosas foi um processo muito rápido de tombamento, justamente para poder preservar. A única coisa que autorizaram a construção foi esse prédio, que está de fato no jardim de onde era a Casa das Rosas. Invadiu o jardim, foi a única coisa que autorizaram. Mas aí a família saiu, o prédio passou a ser de posse do governo do estado de São Paulo. E por volta de 2003,
eles instalaram aqui um espaço cultural chamado Haroldo de Campos. Quem já ouviu falar do Haroldo de Campos, um poeta? Todo o acervo dele, de livros, muito material dele acabou vindo para cá e é conhecido como Espaço Cultural Haroldo de Campos também. O Haroldo de Campos era muito famoso por fazer poesia concreta. Quem sabe o que é a poesia concreta? Não? Sem ideia, poesia concreta? A poesia, geralmente a gente ouve alguém falando uma poesia. A poesia concreta a gente tem que olhar para ela no papel, porque ela é quase que uma obra visual. A disposição, o formato das palavras faz parte da poesia. Ela não pode ser só ouvida, ela tem uma concretude, ela tem uma imagem. Né? E aí talvez para a gente então começar esse nosso roteiro, um tempinho para vocês tirarem foto da Casa das Rosas, tem um poema do Haroldo de Campos, chama-se Pós-Tudo, onde ele diz: quis mudar tudo, mudei tudo, agora pós-tudo, estudo, mudo. E aí a gente pode interpretar essas palavras de vários jeitos, mas só para a gente ter uma ideia de como que ele brincava com as palavras, esse é o desenho do poema. E aí nesse poema, quando ele fala quis mudar tudo, estudo, mudo, o estudo não é de estudar, é esse com X, é um tudo que não é mais tudo. Então tem essa brincadeira interessante com as palavras que o Haroldo de Campos fazia, certo? Como é um roteiro fotográfico, a gente não pode sair daqui sem tirar foto da Casa das Rosas, mesmo ela fechada para restauro, mas vale a pena a gente pelo menos circular, tirar umas fotos. Agora no meu relógio são 2h42, 8 minutos dá? Que aí 2h50 a gente começa a caminhada, pode ser? Rapidamente, tirar umas fotos e a gente vai? 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos. Quem falou 20 minutinhos? Então, 3 horas a gente segue a caminhada, tá bom? Vocês tirarem foto da arquitetura, detalhes e à vontade.